Oi, meus amores! Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa maravilhosa. E já vou logo avisando, a aula está bem detalhada. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para ajudar no crescimento do nosso canal, para que eu possa continuar trazendo aulas gratuitas para vocês. Então, bora para a aula! Agora eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar para fazer a bolsa. Eu vou utilizar aqui duas argolas articuladas, tá? Na cor prata, nesse formato aqui redondo, tá? A argola articulada porque ela abre aqui, ó. Ela tem essa articulação para você passar a alça, tá? Vou utilizar também essa pérola de 8 milímetros pra gente fazer o nosso pingente de pérolas que vai na bolsa. Essa argola para chaveiro, tá? Ela já vem com esse fecho lagosta aqui, tá? Tem vários outros modelos, mas eu comprei já com esse fecho lagosta, tá bom? Uma linha para costura, para poder costurar o forro na bolsa. Vou utilizar também agulha de costura, tá? Agulha menorzinha de costura. E agulha de tapeceiro, que é essa aqui, mais grossa e sem ponta. Ela tem a ponta arredondada. A minha é de metal, mas pode ser utilizado também de plástico, tá? E a agulha de costura vai servir pra gente costurar o nosso forro na bolsa. Vou utilizar também uma cola de silicone artesanal, tá? A que eu uso é essa marca aqui, tá? Não sou patrocinada, mas eu gosto muito dessa cola, ela seca rápido. A cola vai servir para os acabamentos da nossa bolsa, tá bom? E outra coisa, se você não quiser costurar o forro na bolsa, você pode estar usando a cola pra colar o forro na bolsa também, tá? Essa daqui eu te indico, tá? Porque eu já tenho muita experiência com ela, então essa é a cola que eu indico pra vocês, tá? Ela cola super bem, seca rápido e não sai na lavagem, tá bom? Eu vou utilizar também uma tesoura, uma fita métrica pra medir o nosso trabalho, medir o tamanho da nossa bolsa, tá? Certinho. Se você não tiver a fita métrica, você pode utilizar uma régua, né? Se você tiver uma régua aí, pra poder medir o seu trabalho também, tá? Marcadores de ponto. Se você não tiver marcador de ponto, pode ser um pedaço de fio, tá? Ou de linha, qualquer coisa, ou clipe também, né? Qualquer coisa que dê pra você marcar o seu ponto, tá bom? E pra fazer o pingente de pérolas, eu vou utilizar esse fio aqui, tá? Ele é o fio cordonê. Vou mostrar aqui o rótulo pra vocês, ó. Ele é esse fio aqui, tá? 100% poliamida. Eu vou utilizar ele pra fazer o pingente de pérolas que vai na bolsa, tá? Mas você pode também utilizar outro fio que seja resistente, que não quebre fácil, tá bom? Pode ser também fio de nylon, né? Aquele fio de pesca fininho, certo? Mas eu particularmente prefiro esse aqui, tá? Porque ele é bem mais fácil de amarrar e finalizar, tá bom? Eu vou utilizar também aqui um botão de imã, tá? Botão imantado, ó. Ele vem essas duas partezinhas, tá? Pra fechar. Alfinete, pra estar auxiliando na hora de colocar o forro, tá? Se você não quiser colocar o forro na bolsa, você não vai precisar do alfinete. E o fio que eu vou utilizar é o fio de malha da Fischer, tá? O fio de malha premium da Fischer. Ele tem 25 milímetros e vem 140 metros, tá? E essa cor que eu tô utilizando aqui, ela é o amarelo bebê, tá? E a bolsa que eu vou fazer aqui na aula, ela mede 20 centímetros de altura e 25 centímetros de largura, tá? Então, se você for fazer aqui no mesmo tamanho que eu vou te ensinar aqui na aula, você vai comprar 2 novelos do fio de malha, tá? E é importante que você compre o novelo do mesmo lote, tá? Porque se você comprar o lote diferente, né? Comprar a mesma cor, só que com um lote diferente, vai dar diferença na tonalidade da cor, tá? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês a diferença, tá? Esse aqui, ó, é o mesmo fio, tá? Na cor amarelo bebê. O lote aqui, ó, é 153. E esse aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui, ele também é o amarelo bebê, certo? Mesma cor desse aqui. Porém, o lote é diferente, ó. 347 o lote, né? E aqui, ó, como vocês podem ver, esse daqui tá mais amarelado, né? Um amarelo mais vivo do que esse, ó. Então, vocês comprem 2 novelos, tá? Do mesmo lote, certo? Isso serve também para qualquer outro fio, tá? Às vezes pode acontecer isso, tá bom? E a agulha que eu vou utilizar é essa aqui de 5,5 milímetros, tá? Ela é a numeração ideal pro meu ponto e também é a numeração que é indicada aqui no rótulo do fio, tá? Então, para você que é iniciante, não sabe a numeração da agulha, né? Você vai comprar o fio, certo? Não precisa ser exatamente esse aqui que eu tô utilizando. Pode ser outras marcas, tá? Outros fios de malha, tá bom? Esse aqui é o premium, ele é mais macio e também tem o residual, que eu não indico muito porque ele é muito pesado, a bolsa fica muito pesada, tá? Então, você vai comprar o fio, né? E vai ver no rótulo do fio que você comprou a numeração da agulha que ele indica aqui, tá? Então, é aqui que você vai ver a numeração de agulha, tá bom? Aqui ele indica de 5 a 8 milímetros, tá? E eu vou utilizar aqui
a de 5,5 milímetros, bom? Porque é 1 milímetro. Agora vamos iniciar a produção da nossa bolsa, tá? Como essa cor é uma cor bem clarinha, facinho de sujar, eu não vou tirar aqui do plástico, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu furei bem aqui em cima. Ó, eu furei o plástico bem aqui em cima. E agora eu vou pegar a minha agulha de crochê e vou colocar lá dentro, assim, ó, lá dentro. E vou puxar aqui, ó, a pontinha lá de dentro, tá? Pra eu poder pegar a ponta que vem daqui de dentro. Pra não correr o risco de sujar o meu novelo, tá? Às vezes você encontra a ponta facinho, às vezes não. Eu tentei puxar e saiu esse monte aqui de dentro, tá? E agora eu vou tentar encontrar o de dentro aqui. Infelizmente o meu eu não achei fácil, né? Mas às vezes rapidinho você encontra e puxa somente o fio de dentro. E olha só, vou passar aqui uma dica pra vocês pro trabalho ficar bem bonitinho, tá? Geralmente o fio de malha ele vem assim, ó, todo amassado. E pra deixar ele bem redondinho e bem mais fácil de fazer, né? E deixar com acabamento mais bonitinho, né? No caso a bolsa, eu vou dar umas puxadinhas, ó, porque ele estica, né? E quando você puxa, ó, aqui ele tá todo marcado, tá vendo? Quando eu dou uma leve puxada assim, ó, ele arruma, tá? Ele fica redondinho, ó. Ele não fica achatado assim, ó. Ele fica redondinho quando eu puxo. Então, eu vou fazer assim, ó, uma boa quantidade, tá? Pra ficar bem redondinho e ficar mais fácil e bonito também os pontos, tá bom? Se você fizer exatamente do jeito que o fio tá aqui todo amassado, achatado, os seus pontos não vão ficar bem feitos, tá? Então, eu recomendo você fazer isso, tá? É opcional, mas eu recomendo você fazer isso porque assim o seu trabalho fica mais bonito, tá? Ó, fiz aqui um pouquinho, né? Agora eu vou iniciar a produção da bolsa, tá? E quando finalizar aqui, ó, na parte que eu deixei bem redondinho, na parte que eu fiz esse processo, quando finalizar aqui, eu paro um pouquinho e puxo novamente, tá? Para o fio continuar bem redondinho e bem feito. Então, depois que eu fiz o processo de dar as puxadinhas no fio, agora eu vou iniciar a produção da bolsa, tá? Então, aqui, ó, eu vou iniciar, para você que é iniciante, eu inicio assim, ó, tá? Pego a pontinha do fio, coloco aqui em cima do dedo. Passo por cima do dedo aqui, ó, dessa forma. E agora eu vou pegar minha agulha, coloco assim, giro minha agulha assim, ó. Essa ponta aqui pro lado esquerdo, ó, giro assim. E agora, ó, eu seguro dessa forma, tá? Essa é a minha forma de fazer crochê. Existe outro jeito, certo? Só que essa é a forma que eu faço o meu crochê, tá? Então aqui, ó, laço meu fio e vou fazer aqui minha primeira correntinha, tá? Ó, fiz aqui minha primeira correntinha. E agora eu vou fazer um cordão de correntinhas aqui, tá? Então aqui, ó, laço meu fio novamente, puxo aqui pra dentro, fiz mais uma correntinha. Laço o fio novamente, puxo pra dentro e fiz mais outra correntinha, tá? Eu tô explicando assim devagarzinho pra quem é iniciante conseguir fazer, tá? Então aqui, ó, laço meu fio, puxo aqui pra dentro. Laço o fio, puxo pra dentro. Laço o fio, puxo pra dentro. Então eu vou repetir isso aqui, ó, fazendo o cordão de correntinhas até atingir os centímetros que eu preciso, tá? Então, vou fazer aqui o cordão de correntinhas. E, olha só, finalizei aqui o meu cordão de correntinhas, ó. Vim fazendo as correntinhas, certo? Ó, vou dar uma leve puxadinha assim, ó. Pra organizar os pontos, tá? Porque conforme você vai fazendo, o fio de malha, ele fica meio que torcido, tá? Isso é normal pra você que é iniciante. Se o seu, enquanto você tá fazendo o cordão de correntinhas, ficar torcido assim, ó. Ficar torcendo, é normal, tá? Então, você só dá umas puxadinhas assim, ó. E daí você vai medir, ó. Aqui, eu vou colocar aqui no número 40 da fita métrica, a pontinha aqui, onde eu iniciei o cordão de correntinhas. E agora eu vou medir aqui pra saber quantos centímetros que tá dando, tá? E aqui, ó, passou um pouquinho, tá? Eu não estico assim, tá? Eu deixo assim, ó. Só arrumo aqui pra ficar retinho o cordão, certo? E vejo aqui onde deu os 40 centímetros, tá? Então, vou desmanchar aqui um pouquinho, porque passou, ó. Aqui deu os 40 centímetros, certo? E é o seguinte, a bolsa que eu estou fazendo, ela vai ter 20 centímetros de altura, tá? Se você quiser maior, a hora é agora de você aumentar a altura, certo? Aqui é o seguinte, ó. Desses 40 centímetros, a gente vai dobrar assim. Depois que a gente terminar as carreiras, a gente vai dobrar assim pra formar a bolsa, tá? Digamos que aqui é o fundo da bolsa, certo? Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás, tá? Então, isso aqui, ó, vai ser a altura da minha bolsa. 40 centímetros dobrado ao meio assim, ó, fica 20 centímetros de altura, tá? A altura da bolsa, certo? Então, se você quiser ela menor, né, a altura menor ou maior que 20 centímetros, daí você faz o cordão de correntinhas maior, tá? E você vai fazendo assim, ó, coloca uma pontinha com a outra assim, tá? E vai ver aqui, ó, o cordão de correntinhas dobrado ao meio.
é a altura da bolsa, tá? Então, de 40 centímetros dobrado ao meio, fica 20 centímetros. Mais pra frente você vai entender esse processo, tá? Por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, você vai assistir toda a aula primeiro, certo? Porque você ainda não sabe como que é feito cada parte da bolsa, né? Então, primeiro você vai assistir toda a aula primeiro, tá? Sem fazer nada, só vai assistir para ver como que é feito cada parte da bolsa. E depois que você finalizar, você vai assistir novamente, só que dessa vez você vai assistir fazendo o seu trabalho e acompanhando a aula, tá? Dessa forma fica bem mais fácil de você entender o passo a passo da produção da bolsa, tá bom? E se você tiver dúvidas em algumas partes, é só você voltar o vídeo naquela parte onde você ficou na dúvida, volta o vídeo quantas vezes for necessário, até você conseguir compreender certinho, até você conseguir fazer ali tudo certinho, tá? Então é dessa forma que você vai assistir a aula, tá? E pra você que é iniciante, é super normal você não conseguir fazer em 1 dia ou 2 dias ou até mais, tá? Pode levar semanas aí pra você conseguir compreender. Tem pessoas que conseguem compreender mais rápido e tem pessoas que têm aquela compreensão mais lenta, né? Então, é super normal isso, tá? Vai de cada pessoa, tá bom? A primeira vez, os seus pontos pode ficar torto ou frouxo ou muito apertado, tá? E isso é normal pra quem é iniciante, tá bom? Então, não se preocupe. O crochê é questão de repetição, tá? Quanto mais você pratica ali os pontos, né? Os pontos que é ensinado aqui, você vai fazendo. Quanto mais você vai fazendo, melhor ficam os seus pontos e mais bem feito, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para a explicação. Vou dar uma leve esticadinha aqui, tá bom? Para os pontos não ficar tão apertadinho, ó. Então, vou dobrar aqui e vou medir aqui com vocês, ó. Dobrado, ele fica exatamente 20 centímetros, tá? Que é a altura que eu preciso, certo? Então, agora, eu vou começar a minha carreira de ponto baixo, tá? Aqui, a gente vai trabalhar com ponto baixo e ponto baixíssimo dentro de cada correntinha aqui de base, tá? Então, aqui vai ser o seguinte, eu vou iniciar com ponto baixíssimo, tá? E olha só, eu vou passar mais uma dica aqui, tá? Quando a gente trabalha com fio de malha, o ideal não é deixar aqui, ó, a laçada bem apertada assim, ó, na agulha, tá? Porque senão o seu trabalho vai ficar muito torto, vai ficar todo troncho. Quando você finalizar ali a bolsa, né, que você for ajeitar ela pra ficar num formato certinho, vai ficar todo troncho porque tá muito apertada, tá? Então, você, ó, estica um pouquinho, tá? Pra ficar um pouco folgadinho, ó, a laçada na agulha, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou iniciar com ponto baixíssimo, certo? Então, eu vou pular aqui, ó, essa primeira correntinha de base. Aqui, a partir da segunda, eu vou entrar aqui, ó, pegando aqui, ó, dentro da correntinha, pegando somente essa laçada aqui, ó. E aqui eu vou laçar o meu fio e vou puxar aqui, ó, o meu fio aqui dentro, ó. Puxo aqui dentro e puxo de novo aqui, ó, pra dentro dessa outra laçada. Escapuliu aqui, tá? Isso foi normal também, ó. Aqui, eu vou puxar aqui pra dentro. Aqui tá difícil porque eu tô olhando pela câmera, então é bem difícil de ver. Ó, aqui, ó, fiz um ponto baixíssimo. No próximo, ó, na próxima correntinha, eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. Puxar aqui de novo, tá? No próximo, mais um ponto baixíssimo. Assim. No próximo, mais um ponto baixíssimo. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer mais um, tá? É um total de 5 pontos baixíssimos aqui, certo? Ó, vou andar por 5 correntinhas fazendo ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho, contando a partir desse primeiro aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. Logo após que eu fiz 5 pontos baixíssimos, agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cada correntinha de base, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, e faço um ponto baixo. Pra você que é iniciante, eu vou entrar aqui, ó. Vou laçar aqui o meu fio na agulha, puxo aqui pra dentro, certo? Fiquei aqui com 2 laçadas. Então, agora eu vou laçar o meu fio novamente e vou tirar essas 2 laçadas de uma vez só, ó. E esse é o nosso ponto baixo, tá? Esse aqui, que é bem mais baixinho, é o ponto baixíssimo. E esse é o ponto baixo, tá? Eu tô explicando assim, bem explicadinho, bem detalhado, porque eu sei que tem gente iniciante que nunca fez crochê. Então, por isso que eu tô ensinando assim devagarinho, tá? Então, pras veteranas que já têm conhecimento, tenham um pouco de paciência, tá? Porque eu gosto de fazer minhas aulas bem explicadinho, detalhadamente, pra quem é iniciante. Então, aqui, ó, eu vou seguir fazendo, ó. No próximo ponto, eu faço ponto baixo. Aqui eu vou fazer, como eu já ensinei como faz o ponto baixo, eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Então, aqui, ó, pra você que é iniciante, você só volta aí na parte onde eu explico devagarinho e vai treinando o seu ponto, tá? Até ficar assim, bonitinho, tá? Então, aqui, ó, em cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto baixo, certo? Ó, dessa forma, ó, na próxima correntinha, eu faço ponto baixo e sempre vou arrumando meu trabalho assim, tá? E muito cuidado pra não ficar um buraco muito grande assim, ó, entre um ponto e outro, tá? Vai sempre arrumando assim o seu trabalho. Aqui no próximo, um ponto baixo e vou seguir fazendo, tá? Ponto baixo. Ó, no próximo, ponto baixo. E sempre arrumando assim, ó, o meu trabalho, tá? Ó. É normal que ele fique assim, ó. Fique entortando assim, certo? O fio de malha, tá? É normal. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Ponto baixo.
E eu vou passar aqui mais uma dica, tá? Se você tiver o ponto muito apertado e você for fazer aqui o ponto baixo e fazer aqui muito apertado, vai ficar um buraco, ó. Fica um buraco, tá vendo? O seu ponto fica menor e fica um buraco aqui, tá vendo? Então, eu vou passar essa dica pra você que tem um ponto apertado, tá? Principalmente quando você for trabalhar com fio de malha, você tem que entrar aqui, ó. Você vai entrar, certo? E quando você puxar aqui pra fazer o ponto baixo, você vai dar uma alongada aqui, ó. Uma alongadinha assim no fio, certo? E daí, ó, você vai laçar e fazer o ponto baixo, tá? Olha só a diferença, ó. Fica bem mais fechadinho, tá? Então, pra quem tem o ponto apertado, você vai fazer assim, tá? Vai puxar, ao invés de puxar e daqui já fazer o ponto baixo, você não vai fazer assim, porque o seu ponto vai ficar muito apertado e um buracão feio. Então, você, ó, puxa a laçada aqui um pouquinho, daí laça o fio e faz o ponto baixo, tá? Assim o seu ponto fica bem maior, né? E também evita de ficar um buraco muito feio aqui no seu trabalho, tá bom? Vou seguir fazendo ponto baixo em cada correntinha de base até faltar aqui, ó. Até faltar aqui 5 correntinhas de base aqui no final, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu, tá? Porque eu vou só repetir ponto baixo em cada correntinha de base até chegar aqui no final faltando 5 pontos, 5 correntinhas de base, daí eu volto com vocês, tá? E quando chegar aqui, né, faltando 5 pontos de base, 5 correntinhas de base, a gente vai fazer dessa mesma forma aqui, ó. A gente vai fazer 5 ponto baixíssimo, igual a gente fez aqui no início. Olha só, cheguei aqui no final da minha carreira faltando 5 correntinhas de base, e agora eu vou fazer o mesmo ponto que eu fiz aqui no início, tá? Ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, nessa correntinha de base eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo, ó. Puxo aqui direto, já laçada. Entro no próximo, puxo aqui, ó, direto. Entro no próximo, puxo aqui direto a laçada. E entro no próximo, puxo direto aqui a laçada. E aqui no último, aqui, ó, na última correntinha de base, faço mais um ponto baixíssimo, tá? Aí, ó, sempre que você for fazendo os pontos, você dá uma leve esticadinha no seu trabalho, tá? Pra organizar os pontos, porque isso também ajuda, tá bom? Porque trabalhar com fio de malha é um pouco chatinho, né? Porque como é um fio que estica bastante, tem bastante elasticidade, acaba que sendo um pouco chatinho, né? Então, pra não ficar um trabalho feio, você vai sempre, ó, dando umas leves puxadinhas pra ir organizando os pontinhos, tá? E ficando bonitinho o seu trabalho, tá? Então, segue todas essas dicas que eu vou passar aqui pra vocês, que eu tô passando aqui, né? E eu vou passar durante a aula. Segue tudo bonitinho que o seu trabalho vai ficar maravilhoso, tá? Agora aqui, eu vou voltar, né? Já finalizei aqui, ó, essa carreira, certo? Agora eu vou virar o meu trabalho e vou voltar fazendo ponto baixíssimo em cima de cada ponto baixíssimo. Então, se aqui eu fiz 5 pontos baixíssimos, pra me voltar, eu vou fazer 5 pontos baixíssimos aqui, tá? Aqui nessa carreira, no início dessa carreira, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu só desvirar aqui meu trabalho. Pra iniciar, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, certo? Agora eu viro o meu trabalho. Ó, viro o meu trabalho. E agora eu vou iniciar aqui, ó. A partir desse próximo ponto, eu não vou entrar aqui pegando essa laçada aqui, tá? Eu vou pegar essa laçada aqui, ó. Ó, o meu trabalho tá assim, ó. Aqui é a parte de trás do meu trabalho. Eu vou virar ele assim, ó. Aqui é a parte da frente, aqui é o meio, né? Parte de trás, parte da frente, o meio. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou entrar aqui, ó. A partir desse daqui, ó. Desse pontinho aqui, eu vou entrar, pegar essa laçadinha aqui, ó, somente essa laçada aqui, ó. Essa laçada aqui de cima, tá? Só uma perninha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó, ponto baixíssimo, certo? No próximo aqui, ó, de novo, ó, pego somente essa laçadinha aqui, ó, essa perninha, tá? E faço aqui, ó, ponto baixíssimo. No próximo, vou pegar somente a perninha de novo, perninha de trás, ó. Aqui a perninha da frente e aqui a perninha de trás, ó. E vou fazer ponto baixíssimo. No próximo, de novo, entro aqui e faço ponto baixíssimo. Ó. E aqui, deixa eu só ver, aqui tem 1, 2, 3, 4, falta mais um. Aqui, ó, vou pegar essa perninha aqui e já faço o próximo ponto baixíssimo, tá? Ó, e vai ficar assim, certo? Eu vou continuar aqui, ó, pegando somente a perninha aqui, ó. Dessa laçadinha que se forma em cima de cada ponto baixo, vou pegar somente essa perninha aqui de trás e vou fazer ponto baixo, tá? Então, logo após que eu finalizei aqui ponto baixíssimo, os 5 pontos baixíssimos, eu vou iniciar aqui a minha sequência de ponto baixo, tá? Ó, pegando sempre a laçadinha aqui, ó, perninha de trás da laçada que se forma em cima do ponto baixo. Ó, entro aqui, pego a laçadinha e faço um ponto baixo. Entro aqui, ó, pego a laçadinha de trás e faço um ponto baixo. No próximo pontinho aqui, ponto de base, a laçadinha de trás, e faço um ponto baixo. E não se esquece de ir fazendo assim, ó.
Entrou aqui, laçou, dá uma puxadinha, ó, uma alongada no fio e puxa de novo, tá? Pro seu ponto não ficar muito apertado e ficar cheio de buraco, tá? Então, você vai continuar assim, ó, dessa forma. Sempre pegando a laçadinha aqui, ó, do ponto da perninha de trás aqui, da laçada, pra ficar com esse efeito aqui em relevo, tá, ó? Fica esse relevozinho aqui, tá bom? Ó. Fica esse relevo, tá? Então, eu vou continuar aqui com a sequência de ponto baixo. E chegando aqui no final, aonde tem ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Então, o nosso trabalho vai ser sempre indo e voltando, fazendo ponto sobre ponto. Onde tem ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo. E onde tem ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui, quando chegar no final, eu volto com vocês. Olha só, cheguei aqui no final, faltando os 5 pontos baixíssimos, certo? E agora eu vou fazer igual eu fiz aqui no início, tá? Eu vou aqui, ó, vou entrar aqui pegando somente essa laçadinha aqui, ó. Essa laçadinha aqui de trás, tá, ó. Aqui a parte de trás do meu trabalho, aqui, ó, da primeira carreira. Eu viro aqui um pouquinho, ó. E aqui eu vou entrar com a agulha aqui dentro e pego somente essa perninha aqui, ó, tá? E daí eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Ó, 1, 2, 3, no próximo aqui, ó, 4, e no próximo aqui, ó, 5. Vai ser sempre 5 pontos baixíssimos aqui no início e no final de cada carreira, tá? E aqui eu vou fazer uma correntinha pra virar o meu trabalho, tá? Eu sempre vou fazer essa correntinha quando eu acabo aqui, ó, a carreira, tá? Quando eu finalizar cada carreira, eu vou fazer uma correntinha aqui, tá bom? Pra poder virar o trabalho. Ó, virei aqui o meu trabalho. E agora eu vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz essa segunda carreira, tá? Então, eu vou só repetir a segunda carreira que a gente acabou de fazer, certo? Então, aqui, ó, eu vou entrar aqui, ó, a partir desse próximo aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Pegando a laçadinha aqui de trás, tá, ó? Aqui no próximo, ponto baixíssimo. Aqui no próximo, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. E no próximo, ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos, tá? Então, é sempre assim, 5 pontos baixíssimos no início e no final. E aqui, durante a carreira, né, logo após aqui que eu finalizar os 5 pontos baixíssimos, eu vou continuar fazendo aqui, ó, com ponto baixo, tá? Que é sempre aqui, ó, pegando a laçadinha, ó, perninha de trás, tá? Não é assim dentro, ó, pegando as duas e nem a da frente. Você vai entrar assim, ó, aqui dentro e pegando a perninha de trás, tá? Aí faz aqui, ó, ponto baixo. No próximo aqui, ponto baixo. No próximo aqui, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E vou seguir fazendo assim, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui no final, eu faço ponto baixíssimo em cima de cada ponto baixíssimo, tá bom? Então, vou repetir aqui, tá? O que eu acabei de ensinar e já volto com vocês. Olha só, cheguei aqui no final da minha carreira, tá? Da terceira carreira. E agora eu vou fazer aqui, ó. Onde tem ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Porque o nosso trabalho vai ser sempre assim, indo e voltando, fazendo ponto sobre ponto, tá? Ó, fiz aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. E agora, pra virar o trabalho, tá? Como sempre, eu vou fazer aqui uma correntinha. Agora, eu viro meu trabalho e vou repetir o mesmo padrão que eu acabei de ensinar aqui pra vocês, tá? Vai ser sempre dessa forma. Aonde tem ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo em cima de cada ponto baixíssimo. Aonde tem ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto baixo, tá? E assim eu vou fazendo as carreiras, tá bom? Sempre repetindo esse padrão. E detalhe, sempre pegando a laçadinha aqui de trás, tá? Ó, a laçadinha de trás aqui de cada pontinho de base, tá bom? Então, como é só repetição do que eu já expliquei aqui, do que eu já mostrei, já ensinei, eu vou repetir, tá? Vou fazer aqui minhas carreiras até dar os centímetros que eu preciso e já volto com vocês, tá? Se você tiver dúvida, é só voltar aí na parte onde eu explico, aqui, né? Onde você ficou na dúvida. É só voltar aí quantas vezes for necessário até você conseguir pegar tudo certinho, tá? Porque como eu já expliquei aqui, não tem necessidade de eu explicar novamente a mesma coisa que eu já falei, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras e já volto com vocês. Finalizei aqui as carreiras, tá? E eu fiquei aqui, ó, com 25 centímetros, tá? Medindo de uma ponta até a outra aqui, certo? Então, eu fui fazendo as carreiras indo e voltando, igual eu expliquei pra vocês, tá? E fui medindo assim, tá? No caso, pra saber ali o comprimento da bolsa, certo? E logo após que você atingir os 25 centímetros, no caso, se você estiver fazendo o mesmo tamanho que eu tô ensinando aqui, logo após que você atingir os centímetros, você vai cortar o fio aqui, ó.
mais ou menos uns 20, vai deixar sobrando aqui uns 25 centímetros, tá? Que é pra gente fazer a costura da nossa bolsa, tá bom? Então aqui, ó, eu fiz o último ponto baixíssimo aqui. Deixa eu só aproximar a câmera. Ó, fiz o último ponto baixíssimo aqui, tá? E aqui, ó, fiz uma correntinha, certo? Eu vou fazer aqui pra vocês, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui eu fiz meu último ponto baixíssimo, né? Ó. E agora eu vou fazer uma correntinha e vou puxar aqui, ó, esse fio, tá? Depois que eu cortei aqui os 25 centímetros sobrando, eu vou puxar aqui, ó, e vai ficar tipo um nozinho, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui é a nossa bolsa aberta, toda aberta, certo? Agora eu vou dobrar ela ao meio, assim, ó, dessa forma, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó, pra ficar retinho aqui, ó. Essa pontinha na frente com a de trás aqui. E essa daqui com a pontinha assim, tá? E a nossa bolsa vai ficar assim, certo? Por isso que no início, quando eu tô ensinando a fazer o cordão de correntinhas inicial, eu dobro, né, o cordão de correntinhas no meio pra saber a altura que vai ficar a bolsa, tá? É por isso que eu falei pra vocês que pra você decidir o tamanho que você quer, você vai ver ali no cordão de correntinhas inicial. No caso, vai fazer um tamanho, né, específico pro tamanho que você quer. E vai dobrar o meio pra ver se tá exatamente na altura que você quer da bolsa, tá? Porque assim, ó, a gente faz aqui, né, carreira de ida e volta. Daí a gente dobra o meio pra formar a bolsa, ó. Então aqui, ó, deixa eu fazer assim, ó. Eu dobro aqui ao meio, certo? E vai ficar assim, ó. Tá? Aqui é o fundo da bolsa e aqui é a parte de cima da bolsa, tá? Aí aqui a gente vai fazer a costura na lateral aqui, ó. Vai costurar aqui onde tá aberto. E aqui do outro lado, pra fechar a bolsa, certo? Então, por isso que eu deixei aqui, ó, 25 centímetros, né, um tamanho, passando aqui um pouquinho, ó, do tamanho aqui, ó, pra costurar aqui na lateral, tá? E aqui também, o ideal, né, agora que eu percebi, que o ideal, se eu tivesse deixado aqui também, ó, uma sobra no início, quando eu iniciei o cordão de correntinhas, se eu tivesse deixado uma sobra aqui de 25 centímetros também pra costurar desse lado, seria melhor, tá? Porque aí eu não preciso cortar um fio a mais pra poder costurar aqui, né? No caso aqui, ó, eu deixei um pedacinho muito pequeno, né? E depois que eu finalizei aqui as carreiras, que eu fui lembrar desse detalhe, que era pra ter deixado aqui, ó, 25 centímetros sobrando quando eu iniciei aqui o cordão de correntinhas, tá? E agora, aqui eu vou pegar a agulha de tapeceiro pra fazer a costura da nossa bolsa aqui na lateral, tá? Então eu vou juntar aqui, ó. Antes de começar, eu vou pegar aqui os marcadores de ponto e vou prender aqui, ó. Vou prender aqui pra ficar seguro, tá? Isso é opcional, tá? Você pode colocar aqui pra prender ou não, tá bom? Você pode ir costurando assim, apenas segurando assim, tá? Então aqui, ó, eu vou prender aqui, colocar uns marcadores de ponto só pra facilitar aqui o trabalho. Você vê se tá retinho aqui, ó, porque você vai costurar aqui, ó, ponto por ponto, tá? Então aqui, ó, botei só 2 mesmo, né? Aqui também vou colocar 2 do outro lado, só pra segurar mesmo, tá? Então aqui, ó, eu vou ver certinho aqui, ó, a pontinha eu vou colocar aqui e vou fazer isso aqui, ó, pra ficar aqui, ó, ponto com ponto aqui, tá bom? Pra não costurar torto. Então agora aqui eu vou pegar aqui o meu fio. Vou colocar aqui, ó, dentro aqui do buraquinho da agulha de tapeceiro. E agora eu vou começar a costurar aqui, ó. Então, eu começo dessa pontinha aqui, ó. Eu entro aqui, ó, nessa primeira laçadinha, tá? E aqui é o seguinte, eu vou pegar somente a laçadinha de fora aqui, ó. Aqui, ó. Não vou pegar aqui as duas laçadas assim, tá? Ó, assim não, tá bom? É só essa daqui de fora e a desse lado também, ó. Só de fora, tá, ó. Então, aqui, ó. Da onde o fio saiu aqui, eu vou entrar aqui, ó, no próximo ponto, pegando somente a laçadinha de fora. E aqui do outro lado também, somente a laçadinha de fora, ó. Vai ficar assim. Aí eu puxo. Puxo bem firme mesmo, tá? Puxo bastante. Aí agora, aonde eu saí, vou entrar aqui pegando a laçadinha de fora. Do outro lado, somente a laçadinha de fora também. E passo pro outro lado, tá? E vai ser assim, ó. Indo e voltando a costura, tá? Vai ser um zigue-zague. Indo e voltando a costura, certo? Aqui eu saí aqui desse lado, pego aqui a laçadinha de fora aqui do outro lado e puxo, tá? E vou continuar fazendo assim, ó, zigue-zague, ponto por ponto aqui, ó, e até chegar aqui no final, tá? Quando eu chegar aqui eu volto com vocês, tá bom? Porque fazer essa costura é bem simples. Então, quando eu chegar aqui, ó, no marcador eu tiro, né? Aí no próximo ponto aqui, ó, você só observa se o ponto tá aqui, ó, igual, tá? Pra não ficar torta a costura. Então, aqui, ó, volta aqui, entra aqui e puxo. Volta aqui, entra aqui e puxo. Vou fazendo assim até o final, tá? Daí eu volto com vocês. Olha só, cheguei aqui no final, ó. Vou fazer aqui minha costura no último pontinho de base aqui.
dessa forma, tá? E aqui eu vou passar mais uma vez assim, ó. Se eu sair aqui, eu vou entrar no mesmo lugar aqui, ó, só que daqui pra lá, tá? De novo, ó. Assim. E puxo, tá? E aqui eu vou passar esse fio lá pra dentro, certo? Não vou entrar aqui no mesmo lugar, tá? Eu entro aqui, ó, num outro lugar aqui, ó, bem próximo. Pode ser aqui ou aqui. Eu vou entrar aqui, tá? Pra colocar esse fio lá pra dentro, certo? Vou pegar aqui, ó, coloco minha mão aqui por dentro pra pegar a pontinha da agulha aqui dentro e puxar o fio, tá? Ó, puxei, certo? E depois eu vou fazer o arremate aqui dentro da bolsa do fio, tá bom? Então agora, ó, eu vou costurar, tá? Aqui desse outro lado, certo? Da mesma forma que eu fiz aqui, tá? A diferença é que, como eu deixei aqui muito curtinho, eu vou ter que cortar um outro pedaço separado, tá? Já finalizei a costura dos dois lados, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar o lado de dentro da bolsa pra fora, tá? Ó, vou puxar assim, pra poder arrematar os fios, os pedacinhos de fio que fica dentro, tá bom? Então, vou fazer assim, ó. Não se preocupe que depois a gente vai arrumar a bolsa, tá? Por mais que ela fique amassada, né? Depois a gente vai arrumar ela direitinho, tá? Então, aqui, pra colar o fio, eu vou pegar minha cola, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Vou colocar cola bem aqui no pezinho, aonde tá o meu fio, tá? Bem aqui. E agora eu vou colar aqui, ó. Se você estiver usando a cola de silicone, pra ela não grudar no seu dedo, eu aconselho você dar uma olhadinha na pontinha do seu dedo e ir fazendo assim, ó. Aí a cola não gruda no seu dedo, tá? Se você molhar a pontinha do seu dedo, tá bom? Então agora eu vou cortar aqui, ó. Passar mais um pouco por cima. Colei aqui esse pedacinho, tá? Do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito, tá? O arremate da mesma forma. Vou passar a cola aqui bem aqui no pezinho e vou cortar o fio, tá? Então eu vou fazer aqui no meio e já volto com vocês, tá? Logo depois que você finalizou aqui os arremates com cola, você vai esperar secar, né? E logo depois que secar, você vai desvirar a bolsa novamente, tá? E ela vai ficar assim meia torta, né? Mas aí a gente vai arrumar ela assim, ó, tá? Pra ela manter o formato. Se você ver que um lado aqui, ó, tá maior do que esse, você dá uma puxadinha, tá? Ó, pra igualar o tamanho. Dá uma puxadinha assim também, ó, tá? Uma puxadinha assim, ó, pra moldar ela no formato dela, tá bom? Ó, então agora nós vamos fazer a alça da bolsa. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que sobrou aqui somente esse pouquinho aqui de fio do primeiro novelo, tá? E esse restinho aqui de fio não vai dar pra fazer a alça. Eu vou começar fazendo aqui o meu nó inicial, tá? Eu inicio dessa forma assim. Giro a minha agulha, igual eu já mostrei pra vocês no início da aula, tá? E aqui eu vou fazer uma correntinha. Fiz aqui uma correntinha, vou esticar um pouquinho essa laçada aqui que tá na agulha. E agora eu vou entrar aqui, ó. Eu pulo essa primeira correntinha que eu fiz, eu vou entrar aqui, ó, nesse nozinho bem no pezinho dela, aqui. Bem aqui, dessa forma, tá? E agora eu vou laçar o meu fio, trazer aqui pra dentro, ó. E aqui eu fiquei com duas laçadas aqui na agulha, tá? E você dá uma alongada assim, ó, nessas laçadas, tá? Aí agora eu vou laçar meu fio de novo e vou tirar essas duas laçadas de uma vez só. E agora eu viro meu trabalho, ó, tô assim, vou virar assim. E agora eu vou entrar aqui, ó. Ó, aqui tem uma laçada aqui na lateral, certo? Eu vou pegar essa laçada aqui e a outra, tá, ó? Essas duas laçadas assim, ó. Agora eu vou laçar o meu fio e trago aqui pra dentro. Vou ficar aqui com duas laçadas na agulha novamente. Agora eu vou tirar aqui, ó, as duas laçadas assim, tá? Ó, tirei as duas laçadas. Agora eu viro meu trabalho novamente, tá? E agora eu vou entrar aqui, ó. Nessa laçadinha aqui, ó, que se formou aqui na lateral. Aqui do lado, tá? Vou pegar aqui somente uma laçada aqui, ó. Vou laçar o meu fio, trazer pra dentro e fiquei com duas laçadas novamente, tá? Vocês podem ver que eu sempre estico a laçada aqui, ó. As duas laçadas que fica aqui, tá? Pra não ficar tão apertadinho e tão difícil pra fazer, tá bom? Então, deixa aí um pouquinho folgado assim, ó. Alongado a laçada, tá? Então, aqui, ó, vou laçar meu fio novamente e tiro as duas laçadas. Tirei as duas laçadas, agora eu viro meu trabalho novamente. E aqui, ó, a partir daqui, eu tenho duas laçadas aqui na lateral, ó. Tenho essa e tenho essa. Eu vou pegar essas duas laçadas. Vou entrar aqui, ó. Pego a primeira, entro aqui, pego a segunda. Agora eu vou laçar meu fio, trago aqui pra dentro
estico aqui a laçada, ó. Fiquei com 2 laçadas novamente. E agora eu vou laçar o meu fio e tirar as 2 laçadas. E eu vou repetir esse padrão novamente, tá? Ó, viro o meu trabalho. Aqui eu pego as 2 laçadas, ó. Essa e essa que fica na lateral. Agora eu dou a laçada, tiro aqui as 2 laçadas e fico com 2 laçadas novamente na agulha. Agora eu vou laçar o meu fio e tiro as 2 laçadas. Tirei as 2 laçadas, agora eu viro o meu trabalho novamente, tá? É sempre assim, indo e voltando, tá? Agora eu vou entrar novamente, vou repetir, tá? Pego essa laçada e a outra laçada aqui, laço meu fio, tiro aqui as 2 laçadas, fiquei com 2. Laço meu fio e tiro as 2 laçadas, fiquei com 1. Agora viro novamente o meu trabalho, pego as 2 laçadas, aqui ó, 1, 2 na lateral aqui, ó. Fica bem na lateralzinha do trabalho, tá? Ó, aqui a frente e aqui a lateral. Então aqui ó, peguei as 2 laçadinhas. Agora laço meu fio novamente, tiro as 2 laçadas, fiquei com 2 novamente na agulha. Alongo um pouquinho, agora laço meu fio e tiro as 2. E vou repetir esse padrão, tá? Até completar 45 centímetros. Então aqui, ó, eu vou medir assim, tá? Deixa eu só tirar aqui, ó. Eu vou medir assim, dessa forma, tá? Aqui eu já tô com 6,5 centímetros. Então eu vou fazendo as carreiras e medindo até completar 45 centímetros, tá? Que é o tamanho que eu estou fazendo pra minha bolsa, tá bom? Você pode fazer menor ou maior, tá? Vai aí da sua preferência. Mas aqui eu vou fazer de 45 centímetros. Então, como eu já ensinei esse padrão aqui, a gente vai só repetir até completar os 45 centímetros. Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês, tá? Se tiver na dúvida, é só voltar aí na parte onde eu ensino a fazer devagarinho, tá bom? Olha só, já finalizei aqui o comprimento da minha alça, tá? Ó. E pra você medir, eu aconselho você dar uma leve esticadinha, tá? Porque quando você for colocar a alça na bolsa, que for colocar celular, alguma coisa pesada, a alça vai esticar, tá? Então, ó, você dá uma leve esticadinha, tá? E vai medir, tá bom? Então aqui, ó, dando essa leve esticadinha, eu tô com 45 centímetros. Quando eu for colocar na bolsa, que a pessoa for colocar um celular, alguma coisa pesada, né, os pertences dela, vai pesar mais um pouco e vai ficar com 50 centímetros, tá? Então, você dá uma leve esticadinha, faz com 45, né? E depois ela vai crescer um pouquinho e vai ficar com 50, tá? Então, você vai fazer com 45 centímetros, a não ser que você queira um tamanho menor de alça ou maior, tá? Porque assim, enquanto você faz o crochê, principalmente pra quem tem ponto apertado, tá? Enquanto você tá fazendo, os pontos ficam encolhidinhos, certo? E quando a pessoa for colocar um peso na alça, ela vai esticar. Então eu aconselho logo você, ó, dar uma leve esticadinha pra soltar mais os pontos, pra alça não ceder tanto e não ficar tão grande, tá bom? Então aqui, ó, já finalizei, certo? Ó, finalizei aqui com 2 alças na agulha, tá bom? Então aqui eu vou cortar um pedacinho sobrando, tá? Aqui, ó, eu vou cortar um pedacinho só, ó. Dessa forma, pra gente fazer o arremate depois, tá? Então, aqui, ó, dessas 2 alças que eu finalizei aqui na minha agulha, eu vou tirar, tá? Ó, vou dar uma laçada. Deixa eu só apertar mais um pouquinho, ó. Vou dar uma laçada aqui no fio e vou puxar aqui pra dentro, ó. Dessa forma, tá? E vou puxar assim, ó. Tá bom? Aí, esse pedacinho de fio aqui a gente vai esconder aqui pra lateral, tá? Se caso a sua argola não for articulada assim, ó, igual a minha, tá? Porque ela abre isso aqui, ó. Se a sua não for articulada assim, né, for fechadinha, você já vai costurar aqui na argola, tá? Já deixa esse pedacinho e costura aqui dentro da argola, né, assim, ó. E já prende aqui, ó. Passa por aqui, né. Assim, ó, pra esconder o fio. E prender a argola, tá? Dessa forma, assim, ó. Aí você dá mais outras voltas, assim, ó, por dentro da argola, pra ficar bem preso, tá? E passa por aqui, tá? Só que eu não vou fazer assim, porque a minha é articulada, tá? E pra prender na bolsa também, se a sua argola não for articulada, você vai fazer da mesma forma, ó. Vai ter que tirar um pedacinho aqui do fio que você tá utilizando pra costurar a argola aqui direto na bolsa, tá? Isso se a sua não for argola articulada, tá bom? Então aqui, ó, eu já vou finalizar essa pontinha aqui, ó. Eu vou passar aqui por dentro, ó. Dessa forma. Puxo. Assim, ó, vai ficar assim, tá? Dessa forma. E agora eu vou continuar aqui, ó, escondendo aqui por dentro, tá? Passo aqui, tá? Onde tiver um laço, né? Uma laçada assim, que dê pra esconder esse fio, você vai passando, tá? Ó. Dessa forma. E aqui, ó, vou passar só até aqui, né? E aqui eu vou fazer igual eu já mostrei pra vocês. Eu vou passar uma cola bem aqui no pezinho, tá? Pra deixar escondido. E vou cortar o fio, tá? Eu vou puxar esse fio assim, pra abrir. E colocar bem aqui por baixo. Pra ficar bem escondida essa cola, tá?
Essa cola ela tem uma secagem transparente, porém eu não gosto de deixar à mostra, tá? Os acabamentos. Então aqui, ó, deixo aqui, tá? Eu espero secar um pouquinho, tá bom? Vou esperar secar pra depois cortar, bem aqui no pezinho, próximo da onde eu coloquei a cola, tá? Então vou esperar secar aqui. Enquanto isso eu vou fazer da mesma forma aqui desse lado, tá bom? Então eu vou finalizar aqui esse lado e já volto com vocês, porque eu já ensinei aqui desse lado, né? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, tá? Olha só, finalizei aqui, né, os acabamentos, fiz o arremate das pontinhas aqui da alça. Agora eu vou vir com a minha argola e vou colocar aqui dentro, ó. Vou colocar aqui na alça, tá? Assim. Deixa eu só ver aqui onde que tá saindo da parte de trás. Aqui, ó. Assim. Tá vendo? A alça articulada é muito melhor porque é bem mais prático. Dá até pra cliente, né? Ou pra você tirar a alça, né? Caso você queira usar como uma clutch, né? Sem alça. Aí você só tira a alça, né? Então é muito bom essa argola articulada aqui, ó. Ó, coloquei aqui de um lado e do outro. E vai ficar assim, tá? Aí depois a gente vai pegar, né? E colocar aqui na bolsa, tá? Mas por enquanto eu não vou colocar, porque agora a gente vai forrar, né? A nossa bolsa, tá bom? E é o seguinte, como essa parte já tá muito grande, eu vou continuar com a explicação na parte 2 da aula, tá? Então eu aguardo você na segunda parte da aula pra gente continuar com a nossa bolsa, tá bom?